Testamento de Levi. Do sacerdócio e da presunção. Capítulo 1. Transcrição das palavras pelas quais Levi ordenou aos seus filhos no que deviam fazer, anunciando também o que lhes haveria de acontecer até o dia do juízo. Ele estava são, quando os chamou para junto de si. Todavia, foi-lhe revelado que em breve iria morrer. Quando todos estavam reunidos, falou-lhes. Capítulo 2. Outrora eu, Levi, fui concebido em Harã, e lá nasci. Mais tarde, parti para Siquém, com meu pai. Eu era um jovem de cerca de 20 anos quando, juntamente com Simeão, vinguei-me de Mor, por causa de nossa irmã Diná. Pastoreávamos os rebanhos em Abel-Maú. Naquele momento, vindo do Senhor, baixou sobre mim o espírito da visão. Eu vi como todos os homens obscureciam os seus caminhos, como a injustiça edificava para si muros e como o crime se instalava em torres. Sobreveio-me grande tristeza por causa dessa raça humana, e supliquei a Deus pela sua salvação. Depois caí no sono, vi uma montanha alta e o céu abriu-se, um anjo de Deus falou-me, Levi, entra. Depois passei do primeiro céu para o segundo e vi uma água suspensa, exatamente entre este céu e o outro. Em seguida, vi um terceiro céu, mais luminoso do que os dois anteriores. Nele descortinava-se uma largura incomensurável. Perguntei ao anjo, qual é a sua finalidade? Disse-me ele, não te espantes. Verás ainda 4 outros céus, muito mais brilhantes e muito mais sublimes. Subirás a eles, colocar-te-ás junto do Senhor e serás o seu servidor. Revelarás aos homens os seus segredos, e trarás também a boa nova àquele que salvará Israel. Por intermédio teu e de Judá, o Senhor virá aos homens, para todos salvar. Alimentar-te-ás das coisas de Deus. Ele mesmo será teu campo e tua vinha, ele mesmo será tua comida, teu ouro e tua prata. Capítulo 3. Observa agora os 7 céus. O inferior é mais escuro, porque presencia as maldades de todos os homens. O segundo contém fogo, neve e gelo, ali estão depositados para o dia do juízo. Aí se encontram todos os espíritos da desforra, para a vingança dos homens. No terceiro estão as cortes dos exércitos que no dia do juízo vingar-se-ão dos espíritos do erro e de Belial. Acima dessas cortes situa-se a região dos santos. No céu que está acima de todos os outros habita a grande majestade, superior a toda santidade. No próximo, encontram-se os arcanjos, servidores, que intercedem diante do Senhor por todos os erros dos justos. Esparzem diante do Senhor o perfume dos turíbulos, um sacrifício incruento e irracional. No céu que se situa abaixo estão os anjos que levam as orações àqueles anjos que estão à volta do Senhor. No céu seguinte encontram-se os tronos e as potestades, que tributam louvor constante a Deus. Se o Senhor dirigir os seus olhos para nós, ficaremos todos abalados. O céu, a terra e os abismos tremem ao olhar da sua majestade. No entanto, os filhos dos homens pecam, sem nenhuma sensibilidade para com tudo isso, provocando assim a ira do Altíssimo. Capítulo 4. Saibas agora que o Senhor julgará os homens, e nesse momento as rochas se fenderão, o sol se apagará, as águas secarão, o fogo gelará, toda criatura se angustiará e os espíritos invisíveis se desvanecerão. O mundo inferior fará os seus despojos em consequência das provas do Altíssimo sobre aqueles que não têm fé e que persistem nos pecados. Por isso, serão sentenciados com o castigo. O Senhor escutou tua oração e manteve-te afastado do pecado, passaste a ser para ele um filho, um servidor, um ministro da sua presença. Brilhas em Jacó como uma luz de sabedoria, és como um sol para todas as tribos de Israel. Tu e toda a tua geração sereis abençoados, até o dia em que o Senhor, na sua graça, provar todos os pagãos, por toda a eternidade. Foram-te conferidos entendimento e conselho, para assim poderes instruir teus filhos. Pois, quem a ele bendiz será abençoado, quem contra ele blasfema, será condenado. Capítulo 5. Em seguida, o anjo abriu-me as portas do céu. Eu vi o templo santo e o Altíssimo assentado sobre o trono da glória. Ele falou-me, a ti, Levi, confio as bênçãos do ministério sacerdotal, até que eu venha para permanecer no meio de Israel. Depois o anjo conduziu-me para a terra e entregou-me escudo e espada, dizendo, vinga de Diná em Siquém. Eu estarei ao teu lado, o Senhor enviou-me. Foi naquele tempo que exterminei os filhos de Emor, como está escrito nas tábuas do céu.
Mas eu falei-lhe, peço-te, Senhor, dize-me o teu nome, para que eu possa invocar-te no dia da tribulação. Ele disse, eu sou aquele anjo que intercede pelo povo de Israel, para que não seja completamente aniquilado. Todo espírito mau atenta contra ele. Então acordei, louvei o Altíssimo e também o anjo que intercede pelo povo de Israel e por todos os justos. Capítulo 6. Eu fui para junto do meu pai, e encontrei uma serpente. Por isso a montanha se chama também escudo, situa-se junto a Gebal, à direita de Abilas. E guardei em meu coração aquelas palavras. Em seguida, consultei meu pai, bem como meu irmão Ruben, no intuito de que este comunicasse aos filhos de Amor que não deveriam ser circuncidados. Eu ardia de raiva por causa daquela crueldade que cometeram contra Israel. Matei primeiro Siquém, depois Simeão matou Emor. Em seguida vieram também os irmãos, e exterminaram a cidade deles a fio de espada. O pai soube disso e ficou muito irado e triste, porque eles haviam aceitado a circuncisão e no entanto foram trucidados. Na hora da sua bênção, excluiu-nos. Éramos pecadores, por havermos praticado uma ação contra a sua vontade. Naqueles dias eu andava doente. Somente eu vira que se tratava de uma sentença divina contra Siquém, pelo mal que praticaram. Outrora tentaram fazer com Sara a mesma coisa que fizeram com nossa irmã Diná. Mas foram impedidos pelo Senhor. Eles molestavam o nosso pai Abraão, por ser ele um estrangeiro, tanto os jovens quanto os velhos atacavam os seus rebanhos, e fizeram coisas vergonhosas com Eblaim, o criado que nasceu na casa. Da mesma forma agiam com todos os forasteiros, raptavam com violência as mulheres, para desonrá-las. Assim, incorreram na ira do Senhor até o extermínio. Capítulo 7. Eu disse ao meu pai, Senhor, não te zangues. Eis que Deus permite que por meu intermédio sejam espoliados os cananeus, e seja sua terra entregue a ti e a tua descendência. E se quem chamar-se-á a doravante cidade dos insensatos. Assim como alguém ri-se de um tolo, assim agora rimo-nos deles. Comportaram-se realmente como tolos diante de Israel, desonrando nossa irmã Diná. Partimos dali, e chegamos a Retel. Capítulo 8. Lá tive outra visão, semelhante à anterior, ao decorrerem 70 dias de nossa permanência naquele lugar. Eu vi 7 homens vestidos de branco, e eles falaram-me, levanta-te. Veste o paramento sacerdotal, bem como a coroa da justiça, o adorno peitoral do entendimento, a vestimenta da verdade, o diadema da fé, a faixa distintiva na cabeça e o manto humeral da profecia. E eles trouxeram cada um desses objetos. Colocaram-nos em mim, dizendo, de agora em diante, serás um sacerdote do Senhor, tu e tua estirpe, por toda a eternidade. O primeiro ungiu-me com óleo santo e entregou-me o báculo da justiça. O segundo lavou-me em seguida com água pura, alimentou-me de pão santo e vinho, e vestiu-me com uma veste sagrada e magnífica. O terceiro deu-me então um manto de linho, semelhante ao manto humeral, e o quarto cingiu-me com um cinto semelhante à púrpura. O quinto entregou-me um belo ramo de oliveira, o sexto colocou uma coroa em minha cabeça, e o sétimo pôs em minha cabeça o diadema do sacerdócio. Depois encheram minhas mãos de incenso, constituindo-me sacerdote do Senhor. Em seguida, falaram-me, Levi. 3 funções serão atribuídas à tua estirpe, sinais da majestade do Senhor que há de vir. A primeira das funções é grande, não haverá nada maior que ela. A segunda consistirá o ministério do sacerdócio. A terceira acolherá um nome novo. Eis que surgirá um rei em Judá, que instituirá um novo sacerdócio para todos os gentios, e a maneira deles. E a sua vinda será desejada, como a de um Deus homem, procedente da estirpe do nosso pai Abraão. Todas as tuas aspirações e as dos teus descendentes serão atendidas em Israel. Comereis do bom e do melhor. A mesa do Senhor será o quinhão da tua estirpe. Dela procederão sumos sacerdotes, doutores da lei e juízes. Por sua palavra será preservada a santidade. Despertei do sono, e tive a certeza de que esse sonho relacionava-se com o anterior. E como da primeira vez, guardei tudo isso em meu coração, não revelando a homem algum sobre a terra. Capítulo 9. Passados 2 dias, eu e Judá partimos para visitar Isaque, na companhia de nosso pai. Lá eu fui abençoado por meu avô, segundo pude constatar pelo alimento oferecido. Mas ele não quis ir conosco para Betel, e lá chegando,
Meu pai Jacó viu na minha face que eu era sacerdote de Deus. Assim, levantando-se bem cedo, taxou os dízimos de tudo para o Senhor, por meu intermédio. Depois fomos ao Hebrom, e lá permanecemos. E Isaque recomendava-me constantemente a meditação da lei do Senhor, segundo me mostrar o anjo de Deus. Ensinou-me também a lei do sacerdócio, da oferenda de alimentos, do sacrifício pelo fogo, das primícias, da oferenda livre e do sacrifício de comida. Todos os dias me instruía, ocupando-se zelosamente de mim diante do Senhor. Ele dizia-me: guarda-te do espírito da luxúria, meu filho. Ela persiste e maculará o santuário por meio da tua estirpe. Escolhe para ti uma mulher, enquanto és jovem. Seja ela pura e sem mancha, e não proceda nem de estranhos nem de pagãos. Antes de ingressares no santuário, banha-te. E ao ofereceres sacrifícios, lava-te. Uma vez preparada a oferenda, lava-te mais uma vez. E traze para o Senhor as primícias de 12 árvores sempre verdes, da forma como me ensinou Abraão. De todo animal puro, e de toda ave pura, oferece um sacrifício ao Senhor. Oferece as primícias de todo primogênito, e do vinho. E deverás salgar toda a oferenda. Capítulo 10. Cumpra, meus filhos, o que eu vos ordeno. Tudo o que eu aprendi do meu pai, eu vos transmiti. Dessa forma, estarei isento de culpa pelos delitos e pecados que havereis de cometer no fim dos tempos. Pecando contra o Salvador do mundo, conduzireis Israel ao erro, e assim, os vossos pecados atrairá o grande castigo do Senhor. Agireis impiamente em Israel, e Jerusalém não suportará mais a vossa maldade. O véu do templo rasgar-se-á, de sorte a não mais ocultar os vossos opróbrios. Então sereis entregues aos pagãos como prisioneiros e passareis a ser objeto de ultraje e maldição. A casa que o Senhor escolherá para se chamar-se-á Jerusalém, como relata Enoque, no livro dos justos. Capítulo 11. Quando escolhi uma mulher para mim, eu tinha 28 anos, e ela se chamava Melca. Concebeu e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Gersom. Nós éramos estrangeiros na terra, e Gersom significa ser estranho. A respeito dele, vi que não seria um homem de primeiro plano. Cat, porém, nasceu no meu 35º ano, no momento do nascer do sol. Numa visão, foi-me mostrado que ele estaria unicamente entre os grandes da comunidade. Por esse motivo, dei-lhe o nome de Cat, isto é, princípio do ensinamento majestoso. E ela deu-me um terceiro filho, Merari, que significa minha amargura, e de fato veio a morrer. Depois nasceu-me Jocabede, no Egito, quando eu contava 64 anos de idade. Naquele tempo eu gozava de alto conceito junto aos meus irmãos. Capítulo 12. Gersom tomou uma mulher como esposa, e esta gerou-lhe Lomini e Simei. Os filhos de Cat são Arão, Isachar, Hebron e Uzeel. Os filhos de Merari são Moli e Moses. No meu 124º ano de idade, Arão tomou minha filha Jocabede por esposa. 8 anos eu tinha quando entrei na terra de Canaã, e 18 quando liquidei Siquém. Aos 19 anos, eu era sacerdote. Casei-me com 28 anos. Aos 40, cheguei ao Egito. Vós, meus filhos, sois a terceira geração. E José morreu quando eu contava 118 anos de idade. Capítulo 13. Meus filhos, recomendo-vos que temais nosso Senhor e Deus, de todo o coração. Portanto, andai com simplicidade nos caminhos da sua lei. Instrui também vossos filhos em muitos conhecimentos, para que gozem de discernimento durante toda a sua vida, e possam ler constantemente a lei de Deus. Pois todo aquele que conhece a lei de Deus será honrado, e não será considerado estranho onde quer que vá. Adquirirá muitos amigos, que o estimarão ainda mais que os seus próprios pais, e muitos homens quererão servi-lo e ouvir a lei de sua boca. E praticai a justiça sobre a terra, meus filhos, para que possais receber a recompensa no céu. E semeai o bem em vossa alma, para que possais achá-lo em vossa vida. Pois, se semeardes o mal, colhereis apenas tristeza e aflição. Conquistai a sabedoria com todo zelo, no temor de Deus. Pode-se cair prisioneiro, cidades podem ser destruídas, terras, ouro e prata e quaisquer bens podem perder-se. A sabedoria, porém, não pode ser tirada do sábio, seja pela cegueira da maldade, seja pela pertinácia no pecado. A sabedoria enaltece o sábio inclusive junto aos inimigos, quando em terra estranha,
para ele pátria, e entre os próprios inimigos ainda encontra um amigo. Quem aprende isso, e põe em prática, senta-se no trono com os reis, como José, nosso irmão. Capítulo 14. Eu li, meus filhos, num escrito de Enoque, que vós futuramente caireis em pecado diante do Senhor, procurando toda a espécie de maldade e tornando-vos objeto de zombaria diante de todos os pagãos. Todavia, nosso pai Israel ficará isento dos sacrilégios dos sumos sacerdotes, que haverão de pôr as mãos no Salvador do mundo. Aos olhos do Senhor, o céu é mais puro que a terra, assim vós também, luminares de Israel, sede mais puros do que todos os pagãos. Se vós mesmos estiverdes nas trevas, em virtude dos vossos pecados, o que poderão fazer os cegos pagãos? Atraireis a maldição sobre o vosso povo, pois repudiais a luz da lei, que a todos deve iluminar, dando mandamentos totalmente contrários aos mandamentos de Deus. Roubais as oferendas de Senhor, retirando as suas melhores partes, para comê-la despudoradamente com as meretrizes. Ensinais os mandamentos de Deus por ganância de lucro e desonrais mulheres casadas. Violais as virgens de Jerusalém, vos unis com prostitutas e adúlteras, vos misturais com as filhas dos pagãos, querendo purificá-las com purificações ilícitas. Assim, vossos relacionamentos aproximam-se dos de Sodoma e Gomorra, vos ufanais com o sacerdócio e quereis ser mais do que os outros. Mais que isso, vos colocais acima dos mandamentos de Deus, pois que zombais das coisas sagradas com graças e zombarias. Capítulo 15. Por esse motivo, o templo escolhido por Deus ficará deserto e impuro, sereis como prisioneiros diante de todos os pagãos. Para eles, sereis um horror. O opróbrio e a vergonha serão o vosso quinhão no julgamento justo de Deus. Quem olhar para vós, alegrar-se-á com a vossa desgraça. E se não fosse por nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, um só sequer da minha estirpe restaria sobre a terra. Capítulo 16. Li também no livro de Enoque que andareis desencaminhados pelo período de 70 semanas. Nesse tempo havereis de envergonhar o sacerdócio e profanar as oferendas, renegar a lei, desprezar as palavras dos profetas, perseguir homens bons e odiar os piedosos e execrar as palavras dos crentes. Um homem que renovará a lei pela força do Altíssimo será para vós um corruptor, e finalmente será morto em meio ao ódio. Em momento nenhum será reconhecida a sua dignidade, assim, permitireis que o sangue inocente recaia sobre vossa cabeça. E por causa dele, o vosso santuário ficará vazio, profanado até os seus fundamentos. Então não haverá mais lugares sagrados para vós. E sereis amaldiçoados e dispersados entre os pagãos, até que ele uma vez mais vos procure e vos recolha na sua graça, pela fé e pela água. Capítulo 17. Ouvistes falar das 70 semanas. Ouvi agora também sobre o sacerdócio. Em cada um dos jubileus surgirá um sacerdócio. O primeiro a ser ungido sacerdote, no primeiro jubileu, será grande, ele falará com Deus como um pai. O seu sacerdócio ao lado do Senhor será completo, ele surgirá para a salvação do mundo no dia da sua alegria. No segundo jubileu, o ungido será cometido de tristeza pelos bem-amados, contudo, o seu sacerdócio será honrado e por todos enaltecido. O terceiro sacerdote também conhecerá a tristeza. O quarto viverá na aflição, recrudescerá contra ele a impiedade generalizada. Todos em Israel odiarão seu próximo. O quinto assumirá num período de trevas, o mesmo acontecendo com o sexto e o sétimo. Com o sétimo, todavia, instaurar-se-á uma profanação, que não posso descrever diante dos homens, mas aqueles que a praticam, sabem. Por isso, eles serão feitos prisioneiros e serão espoliados. Sua terra e seus bens serão saqueados. Na quinta semana, voltarão para sua terra desolada, e ali reerguerão a casa do Senhor. Igualmente na sétima semana, aparecerão sacerdotes adoradores de ídolos, cobiçosos e arrogantes, ímpios, luxuriosos, irascíveis, pederastas e praticantes da bestialidade. Capítulo 18. Uma vez castigados pelo Senhor, ele suscitará para o sacerdócio um novo sacerdote, a ele serão reveladas todas as palavras do Senhor. Ele impedirá, em muitas oportunidades, que sobrevenha um julgamento justo sobre a terra. Eis que a sua estrela brilhará no céu, semelhantemente à de um rei. A luz da sabedoria resplenderá como o sol ao meio-dia.
será glorificado no mundo inteiro. Ele brilhará como o sol sobre a terra, dissipará todas as sombras que nela existem, e por toda parte reinará a paz. Nos seus dias, os próprios céus rejubilar-se-ão, a terra se alegrará, e exultarão as nuvens. Naqueles dias, o reconhecimento do Senhor derramar-se-á sobre a terra, como a água nos mares. Com ele alegrar-se-ão igualmente os anjos da glória que estão na presença do Senhor. Os céus abrir-se-ão, e do santuário da glória descerá sobre ele a santidade, numa voz paternal, como a de Abraão e Isaque. A glória do Altíssimo ser-lhe-á adjudicada, e o espírito do entendimento repousará nele, da mesma forma como o espírito da santidade, na água. Ele transmitirá realmente aos seus descendentes a majestade do Senhor, para sempre. Todavia, não será sucedido por ninguém, até os tempos mais distantes. No seu reino, os pagãos sobre a terra crescerão em conhecimento, iluminados pela graça do Senhor. No seu sacerdócio cessarão os pecados. Não haverá mais o mal da desordem e da anarquia. E os justos encontrarão nele a paz. Ele mesmo abrirá as portas do paraíso, afastará a espada que foi brandida contra Adão, e aos santos dará de comer da árvore da vida. Sobre eles repousará o espírito da santidade. Ele acorrentará Belial, e dará aos seus filhos o poder de enfrentar os espíritos maus. O Senhor alegrar-se-á com os seus filhos, e seus bem-amados gozarão do seu beneplácito eterno, e, com isso, exultarão Abraão, Isaque e Jacó. Eu também me alegrarei, e todos os santos cantarão de júbilo. Capítulo 19. Com isso, meus filhos, ouvistes tudo. Escolhei pessoalmente entre as trevas e a luz. Ou a lei do Senhor, ou as obras de Belial. Seus filhos responderam-lhe: Nós queremos viver segundo a lei, diante do Senhor. Seu pai disse-lhes: Deus é testemunha. E testemunhas são também os seus anjos. Vós mesmos, como eu, também somos testemunhas das palavras de vossa boca. Disseram-lhe então os seus filhos: Sim, nós somos testemunhas. Com isso, Levi encerrou as exortações aos seus filhos. Estirou suas pernas no leito em que jazia, e foi levado para junto dos seus pais, após ter vivido 137 anos. Depositaram-no na urna, e mais tarde foi sepultado em Hebrom, ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Fim.